Olá, bem-vindos. O meu nome é Luís Matias. Estou aqui hoje à conversa com o Paulo Borges, por causa da vinda de Mingyur Rinpoche a Portugal, agora em agosto, no dia 14 em Lisboa e no dia 15 em Coimbra. Mais uma vez, Mingyur Rinpoche vem a Portugal, talvez um dos grandes ou maiores poentes da meditação a nível mundial e também do budismo contemporâneo, e vai estar cá em Portugal para duas conferências públicas, mais uma grande oportunidade de estarmos em contacto com os seus ensinamentos, simples mas profundos. Paulo, obrigado a estares aqui comigo. Para quem não Obrigado. conhece Mingyur Rinpoche, queres-nos falar um bocadinho mais dele, da sua importância e da sua relevância para o budismo contemporâneo, mas principalmente para a meditação a nível mundial? Sim, Miguel Rinpoche é um mestre budista tibetano, reputado, com muitos seguidores em todo o mundo, milhares de pessoas que o seguem, com muitos centros em todo o mundo de prática ligados a ele, à sua organização que é a Tergar Internacional. É uma pessoa que transmite os ensinamentos de duas grandes linhagens do budismo tibetano, a linhagem Karma Kagyu e a linhagem Nyingma. Mas, sobretudo, ele é conhecido a nível mundial como autor de best-sellers sobre meditação, nomeadamente A Alegria de Viver, que em Portugal também está publicado, e um livro que conta a sua peregrinação errante ao longo de 4 anos, chamado Amar o Mundo, durante a qual ele teve uma experiência de quase morte, enfim, isso também está publicado em Portugal. E é uma pessoa que eu creio, pode-se dizer, que revolucionou e está a revolucionar a prática e o ensinamento da meditação, porque a meditação muitas vezes, tradicionalmente é ensinada como uma experiência de concentração da consciência em objetos, com muito foco, muita concentração, muita intensidade concentrativa, e Bhikkhu Rinpoche altera completamente isso e diz que fundamentalmente a experiência meditativa é uma experiência de repouso na própria consciência. Portanto, não é tanto o foco ou o objeto da consciência, mas é reconhecer a própria consciência e repousar na consciência. Isso torna a meditação, parece muito mais fácil para pessoas que têm dificuldade em manter o foco durante muito tempo e que sentem que ficam muito tensas ou ficam até rígidas quando tentam manter o foco durante muito tempo, e ele facilita muito a experiência meditativa, dizendo que meditar é apenas estar consciente. Podemos estar consciente agora do som destas palavras, estar consciente das nossas imagens no ecrã, e que há algo em nós que está consciente, isso é a consciência, e nós podemos repousar na consciência e deixar o objeto e repousar mais nesta estabilidade natural de simplesmente ser e simplesmente estar consciente. Portanto, ele está a divulgar uma nova forma de meditar que creio que torna a meditação muito mais fácil, muito mais acessível a um grande número de pessoas. Muito bem. E, aliás, o tema desta conferência pública em Lisboa é a meditação na vida diária. Sim. E esta questão, ou seja, a meditação, associamos muito a meditação à meditação mais formal, com uma determinada técnica, mas depois há a meditação informal, que é a meditação que podemos fazer em todas as ocasiões. E este é o tema da conferência. Tu próprio, no teu último livro, Meditação em Todas as Ocasiões, falas bastante sobre isto. Esta ideia de podemos meditar em todas as ocasiões, esta diferente ideia sobre a meditação, pode também trazer mais pessoas que estão cada vez mais interessadas em saber um bocadinho mais, pode democratizar aqui um bocadinho a prática da meditação. É por causa disso também que este tema foi escolhido em especial para esta conferência pública? Sim, sem dúvida. Este tema tem a ver com um projeto ainda recente de Miguel Rinpoche, que é lançar um conjunto, uma formação. Ele anteriormente tinha duas formações, a Alegria de Viver e a Via da Libertação, com uma certa exigência de prática formal. Mas agora lançou uma outra formação, que é meditar em qualquer momento, em qualquer lugar, que precisamente visa levar as pessoas a descobrir que não precisamos nos sentar formalmente em meditação durante um certo tempo todos os dias, porque a qualquer momento, em tudo o que nós fazemos, nós podemos fazê-lo com mais atenção, com mais consciência, com maior presença, e também em tudo o que nós experienciamos ao longo da vida, podemos reconhecer as três qualidades fundamentais da nossa mente e do nosso ser, que são consciência, amor, compaixão e sabedoria. Portanto, ele propõe que em qualquer momento, seja a tomar o pequeno almoço, seja a lavar os dentes, seja a tomar banho, seja a conduzir, seja a caminhar, seja a falar com alguém, mandar um mail, nós podemos fazer isso com um sentimento de maior presença, de maior atenção ao que estamos a fazer. E assim não temos que separar a vida cotidiana de uma prática espiritual.
a vida cotidiana pode ser a prática espiritual, pode ser o nosso caminho espiritual. Hum, Fazer o que estamos a fazer com uma intenção mais positiva e com mais presença, com mais atenção. sim. Ó Paulo, e nós vivemos tempos conturbados da história humana, guerras que neste momento acontecem em toda a parte, cada vez as pessoas se extremam mais, há maior crispação, muitos estímulos, muitas pessoas ligadas no piloto automático, e nós sentimos que há também uma contracorrente de pessoas à procura, de soluções, de ferramentas para conseguirem nesta ebulição toda, ter uma vida tranquila, uma vida em que elas, ok, de forma mais serena. A meditação, que desenvolve muito esta questão do autoconhecimento e da própria compaixão, e agora também a meditação vista não só apenas de forma formal, mas também em todas as ocasiões, pode ser uma extraordinária ajuda também para enfrentarmos estes tempos com uma forma mais serena, mais equânime. Sim, a Miguel Pacheco tem, aliás, feito várias palestras e várias intervenções online nesse sentido. Num mundo cada vez mais polarizado, mais extremado, em que estamos também cada vez mais estressados e ansiosos, a mensagem de Miguel Pacheco é que nós não temos que fugir a essas experiências ou a essas emoções, mas podemos descobrir que subjacentes a todas as nossas experiências e emoções, mesmo as aparentemente mais desafiantes, e até dolorosas e até negativas, nós podemos descobrir sempre o nosso fundo bom, com essas três grandes qualidades, que são, por um lado, consciência, por outro lado, amor, compaixão e sabedoria. Isto pode parecer um pouco desafiante, porque alguém pode perguntar, mas então as pessoas, quando se comportam de forma negativa, também manifestam o amor e a compaixão? E o Rapachet diz que sim, no fundo, porque seja o que for que nós façamos, ou pensemos, ou digamos, nós estamos sempre em busca daquilo que nos parece o melhor naquele momento, em função dos limites da nossa consciência. Portanto, nós estamos sempre a expressar de algum modo o fundo bom que há em nós. Nós estamos sempre a procurar aquilo que acreditamos que nos vai tornar felizes e que nos vai libertar de alguma forma de mal-estar ou de sofrimento. A questão é reconhecer que não só isso existe em nós, mas também nos outros. E mesmo quando os outros se comportam de forma aparentemente desafiante ou desagradável para nós, trata-se de reconhecer que eles também estão em busca da paz, da felicidade, estão a tentar libertar-se do incómodo, do mal-estar, do sofrimento, tal como eu estou, tal como todos nós estamos. Portanto, se reconhecermos isso, talvez possamos mais facilmente ultrapassar conflitos e posições extremadas em que há os bons e os maus. Não é? Reconhecer que no Muito fundo há bem. um fundo comum bom em todos os seres, independentemente do modo como ele se manifesta. Tu falaste aí também na questão da felicidade, e que é uma questão central. O próprio Mingyur Rinpoche, ele próprio, aliás, muitas pessoas o conhecem como aquela pessoa alvo de cobaia de alguns testes em universidades a nível da mente, a nível do cérebro, dos efeitos da meditação, mas isso depois também está sempre muito relacionado com a felicidade. Também se percebe que a própria prática contemplativa, ela própria vai atuar aqui a nível do cérebro e isso também vai ajudar-nos a desenvolver a felicidade. Eu colo esta pergunta, queria que falasses só um bocadinho sobre isto, esta grande paixão que ele tem pela ciência também, mas também outra coisa, ele é uma pessoa extraordinária porque ele tem uma linguagem extraordinariamente simples, muito pouco hermética, mas extraordinariamente profunda. Mesmo para alguns de nós que já estamos há mais tempo neste mundo da meditação, do yoga, do mindfulness, há sempre alguma coisa de novo na simplicidade do discurso dele durante as suas conferências. E também este lado mais prático que ele traz da ciência. Achas que também isto é uma das coisas que também poderá motivar as pessoas a ir assistir a esta conferência e entrar aqui no meio da meditação, no mundo da meditação de outra forma? Sem dúvida. O Miguel Pacheco foi filho é filho de um, o seu pai era um grande mestre de meditação, Tulku Urgyen Rinpoche, que tinha como discípulos vários neurocientistas. E desde jovem habituou-se a conviver com os cientistas, com os neurocientistas e a conhecer um bocadinho também a sua linguagem e a sua visão do mundo. Por isso, facilmente ele tornou-se bastante disponível para fazer experiências, como ele próprio diz, e tu referiste, não é? Ele foi cobaia, ele diz às vezes fui um ratinho da Índia vermelho, porque ele levava roupas vermelhas, não é? Sim, Fui cobaia, entrou naqueles laboratórios, puseram os elétrodos, não é? E verificaram, não é, que de facto o cérebro dele funciona de uma forma extraordinariamente diferente do cérebro da maior parte das pessoas, não é?
Ele tem contribuído muito para que se divulguem os notáveis efeitos benéficos da meditação, comprovados hoje pela ciência e em particular pela neurociência. Ora, esta ponte entre espiritualidade, meditação e neurociência, obviamente também tem ajudado muito a que pessoas, sobretudo muitos ocidentais, com uma formação mais Sim, científica, com uma mentalidade mais científica, se sintam atraídos pela prática da meditação, porque encontram um discurso que precisamente fala também, quer dizer, que não, não fica limitado às referências espirituais e religiosas tradicionais ou filosóficas, mas fala a linguagem também dos neurocientistas. Aliás, grandes neurocientistas contemporâneos, como o professor Richard Davidson, são discípulos de meditação de Miguel Rinpoche. Não é? E, portanto, ele tem, muito de bem, facto, esse tom, como tu referiste, usa uma linguagem muito simples, uma linguagem muito contemporânea, mas ao mesmo tempo muito profunda. Porque ele, no fundo, está a transmitir ensinamentos extremamente profundos, os mais profundos da tradição budista tibetana, que são os ensinamentos que dizem respeito à experiência de que a nossa mente é primordialmente pura e perfeita, a nossa mente é o próprio Buda, não há que o procurar fora de nós mesmos, não é? Mas ele transmite isso de uma forma muito simples, muito direta e também muito articulada com a linguagem das neurociências contemporâneas. E daí muito bem. atrair pessoas de muitos quadrantes. Não é? Sim. Ó Paulo, nós vamos ter 2 conferências em Portugal públicas, uma em Lisboa, Meditação na Vida Diária. Fala-me também só um bocadinho da que vai acontecer em Coimbra, e o que eu te proponho é que para as pessoas mais indecisas ou que se sentem um pouco intimidadas pela meditação, dizem: "Eu nunca vou conseguir meditar", porque é que elas deveriam vir assistir a estas conferências públicas, seja em Lisboa, seja em Coimbra? Ok. Portanto, o Miguel Rapaz em Lisboa vai falar sobre, como já vimos, a meditação na vida diária, meditação para a vida diária, não é? E, como já vimos, portanto, ele vai trazer a mensagem de que não importa o que nós façamos na nossa vida do dia a dia, podemos fazê-lo meditativamente. Em Coimbra, a conferência chama-se Além do Mindfulness. Portanto, e aqui a mensagem é que meditar não implica necessariamente estar focado, como muitas vezes se transmite ou se ensina nos ensinamentos do mindfulness. Meditar pode ser uma coisa mais vasta, mais descontraída, que não implica uma concentração forte e continuada da mente durante muito tempo, que é desafiante para a maior parte das pessoas, mas meditar pode ser uma coisa que se faz descontraídamente, simplesmente prestando atenção ao que se vê, ao que se escuta, ao que se cheira, ao que se saboreia, ao que se toca, portanto, usar os 5 sentidos, não é? Simplesmente estarmos conscientes da nossa presença aqui e agora, isso é a essência da meditação. Ele até fala da essência da meditação ser a não meditação, quando nós nem sequer estamos a fazer esforço para meditar, mas estamos simplesmente conscientes. Portanto, é disto que ele vai falar em Coimbra e creio que tem muito interesse. Ora, o interesse disto é que, para quem possa estar indeciso, não é? É Sim, realmente compreender que a meditação não é aquela coisa estranha, exótica e esotérica que muitas vezes nós pensamos que é. Não é? Miguel Rinpoche costuma dizer que o principal obstáculo à prática da meditação são as nossas ideias erradas sobre o que é meditação. hum, O que ele vai transmitir de forma muito direta e muito fácil e simples de entender é que a meditação é tão simples como, como simplesmente estar consciente. Não é? Nós, neste momento, estamos conscientes, quem nos está a ver e a ouvir está consciente, e repousar nessa experiência de estar consciente do que está a acontecer é meditar. Portanto, a meditação é algo extremamente simples, muito mais simples do que tudo o que nós fazemos na nossa vida, que em geral uhum, exige imenso esforço, imenso dispêndio de energia, de dinheiro, de tempo, não é? A meditação é uma coisa que não exige nada, simplesmente repousarmos na experiência do que está a acontecer, da experiência, da consciência do que está a acontecer. E, portanto, eu convido as pessoas que possam ter ainda alguma hesitação, alguma dúvida, a escutarem Miguel Rinpoche. ok. Paulo, agradeço-te imenso estares aqui comigo. E da minha parte, eu já assisti, já tive a oportunidade de assistir a uma conferência pública e mais privada do amigo no Ripoche, também o sigo. Vou interromper as minhas férias para vir ver a conferência pública, porque vale realmente a pena. Eu às vezes digo às pessoas que praticam yoga comigo, vale mesmo a pena. E Uhum. às vezes estes momentos de mensagem simples, profunda, são estes momentos às vezes que podem iniciar uma transformação. E É por isso eu verdade. também, da minha parte, realmente convido toda a gente a estar presente, seja em Lisboa no dia 14 de agosto, seja em Coimbra no dia 15. E mais uma vez, Paulo, obrigado por esta conversa. Obrigado, eu. Ok, Obrigado. Tudo bom, Luís. obrigado. Obrigado.